Só a parada é o seguinte, eu realmente acredito que algumas práticas das igrejas chamadas pentecostais barra neopentecostais são charlatanismo sim, tá bom? Eu poderia falar várias práticas aqui, mas vou elencar pelo menos duas práticas. A primeira, falar em línguas. Pessoal, aí você pode perguntar assim, pô, Tiago, mas o dom de línguas é uma prática bíblica. Eu realmente acredito que o dom de línguas foi uma prática bíblica, manifestado na igreja cristã primitiva, tá bom? Onde que Jesus, em Mateus capítulo 28, deu uma ordem aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, como que os discípulos iriam pregar o evangelho a todo mundo se eles só falavam aramaico? Então, de maneira sobrenatural, o dom de línguas foi manifestado na igreja cristã primitiva para os discípulos pregarem o evangelho a todo mundo. Agora, dom de línguas, falar, que é falar em outros idiomas. Esse sim é o dom de línguas verdadeiro. Não o dom de línguas manifestado nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que eles simplesmente balbuciam palavras, coisas sem sentido e falam que aquilo ali é dom de línguas. Aquilo ali pode ser o dom de línguas falso, não o verdadeiro, lá de Atos, capítulo 2 ou capítulo 4, alguma coisa assim. O dom de línguas verdadeiros é você falar em outros idiomas, que na minha opinião esse dom cessou através do tempo. Por exemplo, se você quiser falar em outros idiomas hoje, o que você faz? Você vai numa escola de idiomas e aprende a falar inglês ou francês ou qualquer língua que for. Eu, por exemplo, eu sei falar inglês e espanhol. O que eu fiz? Fui numa escola de idiomas e aprendi a falar o inglês, não é? E outra coisa, por que, que o dom de línguas é tão buscado pelos pentecostais? Porque, segundo eles, é a manifestação do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que tem um dom de línguas é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Não é? Então, no mundo pentecostal, existem duas classes de cristão. Primeiro, o cristão classe 1, que é aquele que tem um dom de línguas, e o cristão classe 2, que é aquele que foi batizado nas águas, mas ainda não tem o dom de línguas. Pessoal, isso é uma mentira. Quando a pessoa é batizada, ela já recebe o Espírito Santo. Você vê lá, Jesus Cristo, quando ele foi batizado nas águas no Rio Jordão, desceu sobre ele uma pomba. O que significava aquela pomba? O Espírito Santo, era símbolo do Espírito Santo. Então, essa é uma grande mentira. O pessoal também diz, né, do mundo pentecostal e não pentecostal, diz que aquilo ali é a língua dos anjos. Pessoal, anjos são seres evoluídos, está aí na Terra desde que o mundo é mundo. Será que a língua deles é desse jeito aí? Aracantarabeaçúbia, não sei o que. É balbuciar a palavra. Será que a língua deles é tão fraca desse jeito? Não é? E outra, para você aprender um idioma, por exemplo, para você aprender o inglês, você tem que passar 2, 3 anos numa escola, alguma coisa assim, aprendendo, ou senão você faz imersão em outro país, né? E uma pessoa se batiza num dia na igreja, no outro dia já está falando em língua. Será que realmente isso aí é língua de anjo? O próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa culta, não é? Falava vários idiomas, ele mesmo disse que ele não sabia falar a língua dos anjos. Ele diz lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos. O apóstolo Paulo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus Cristo, foi batizado, tinha o Espírito Santo ou não? Ele falava em línguas, não é? Então, Maria, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, também não falava em línguas. E aí? Ela não tinha Espírito Santo, então? Então, isso aí é charlatanismo, tá bom? Agora, outra prática, por exemplo, dom de cura, que é manifestado nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Pessoal, vai lá, um médico dá um diagnóstico de câncer, por exemplo, para uma pessoa. Dá um diagnóstico, dá um protocolo. Ó, você está com câncer, a partir de agora você vai ter que ter uma disciplina alimentar. O que você comia antes, não comia agora, né? Você vai ter que começar a fazer quimioterapia, seguir todo um protocolo. O médico estudou 5 anos, 5, 6 anos, 6, 7 anos, fez mais um período de residência, né, para dar esse diagnóstico para a pessoa. Né? Agora vai lá, chega um camarada que fez 2 semanas de teologia, fala que é pastor, rasga muitas vezes o diagnóstico. Você já viu? Isso é comum nas igrejas pentecostais e não pentecostais. Fala, não, seu câncer está curado a partir de agora. Né? Tudo que um... Pessoal, aí você pergunta assim, pô, Thiago, você acredita no dom de curas? Eu acredito no dom de curas, mas no dom de curas verdadeiro, né? Em que a fé é associada com a ciência, com que a capacitação do médico. Né? Esse é um dom de curas verdadeiro. A pessoa mudar os seus hábitos alimentares, fazer, não é?
atividade física, mudar todo um protocolo de alimentação, e assim a pessoa ela pode ser curada. Mas esse dom de curas aí manifestado nas igrejas pentecostais e neopentecostais, isso é uma farsa, né? E outra coisa, Deus pode curar? É claro que Deus pode curar. Agora o diabo pode curar? É claro que ele também pode curar. Então, tem uma diferença aí. Será que esse dom de curas manifestados aí pelas igrejas pentecostais realmente vem da parte de Deus? Não sei. Eu acho que não, né? Mas então, essas são pelo menos dois. Eu poderia elencar mais uma série de charlatanismo aí das igrejas pentecostais, mas são duas formas de charlatanismo que ocorrem principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais.